Boa noite. Gente da Nossa Terra, o programa que a TDM tem vindo a dedicar à comunidade macaense, aproxima-se do final. O programa desta noite chama-se Minha Pequena Pátria. É da autoria da jornalista Sofia Salgado. É um programa que vai abordar Macau na atualidade e também vai falar sobre os macaenses. O que eles pensam sobre o presente e sobre o futuro. Sobre a melhor forma de ser preservada a sua identidade depois de 1999. Fiquem então com Minha Pequena Pátria, o programa de Sofia Salgado. Exatamente, Jorge. Nunca como agora os macaenses sentiram tanto apego às suas origens. Na hora da mudança, ao fim de um longo período de transição, sentem-se marcados por uma inevitável realidade histórica. A transferência da administração, a 20 de dezembro, constituirá como nunca um marco de mudança nas suas vidas. Nestes últimos 2 anos, houve quem não resistisse à incerteza e optasse por sair. Dados revelam, no entanto, que não ultrapassaram as 2 centenas. O certo é que a maioria dos macaenses decidiu ficar, encarando a transferência de poderes em Hong Kong como elemento de segurança a fundamentar esta decisão. Gostaríamos, obviamente, de ter ouvido as opiniões de todas as camadas sociais e, falando no impossível, de todos os macaenses que vivem neste território. Escolhemos alguns representativos que pensamos poderiam dar voz à comunidade em geral. A comunidade de Macau é bastante mais do que uma simples comunidade de imigrantes portugueses, porque nós aqui construímos a nossa pátria, a pequena pátria macaense. Onde que tu vai, Macau? Que de amanhã 11 já não é de Portugal, mas é de China também. Oh, mundo, sim, é de China. Macau foi de português, mas agora terra minha, onde que vou pôr meus pés? Filho de Macau largado, órfão de mãe, viva assim, meu povo chora calado, que não sabe ele se fim. Filho de Macau largado, que de amanhã para mim. Que outro local seria mais apropriado para dar início a esta conversa sobre Macau e a sua gente? Aqui no ex-libris desta terra, por tradição luso-chinesa, neste monumento à alma ocidental, as ruínas de São Paulo, estão marcados na pedra para todo o sempre mais de 400 anos da história de um povo. Os portugueses de Macau, naturais da terra, fruto de miscigenação de culturas. É sobre eles que vamos falar, ou melhor, são eles que de viva voz vão expor as ideias, as angústias e os desejos de um povo determinado a lutar pela preservação da sua identidade e pela diferença. Eu falo chinês, falo não muito bem, mas eu falo chinês. E eu acho que o problema em relação com o chinês, eu acho que não vamos ter. Facilidade aqui tem, não é? Porque é uma terra tão pequenina que quase que não vê no mapa. Portanto, é fácil. Por exemplo, todas as pessoas, minhas amigas, não há terra melhor que Macau. E viver em Macau vai ser bom como foi até aqui. Cultura não é para mim os monumentos ou as estradas de calçadas
ou qualquer outro tipo de estrutura. É mais a pessoa, o ser humano. Oxalá que as pessoas, em vez de pensar em deixar o território, talvez possa arregaçar as mangas e, enfim, dar algum contributo para a comunidade. Eu não gostaria de de viver num sítio, na minha terra, onde eu ser discriminado na minha própria terra. Não posso deixar de ser português. Isto já é uma coisa, é uma realidade. De facto, ser um português neste momento no Oriente não é difícil, não é fácil. Qual é o vosso receio maior? É a questão da nacionalidade e é mais isso, e não ter oportunidades de emprego. A última vez que os macaenses recearam pelo seu futuro ou sentiram o sabor amargo da incerteza foi em 1975, com a tentativa de entrega à China da última colónia portuguesa. Os macaenses estremeceram, mas depressa respiraram de alívio ao ser conhecido o acordo saído dos dois países. Macau passara a ser um território chinês, mas a administração portuguesa seria mantida. Apesar da airosa solução, pelo menos para a comunidade portuguesa, alguns ressentimentos em relação à mãe pátria subsistiram e ainda hoje não foram esquecidos. Os nossos políticos só começaram a prestar alguma atenção depois do 25 de Abril. Depois do 25 de Abril, quiseram entregar Macau à China. Felizmente, isto não teve sucesso. Isto não teve sucesso graças à política chinesa. Caso contrário, já tinha sido entregue, não é? Portanto, eu acho que depois do 25 de Abril trouxe umas coisas boas para Macau e outras coisas mais. Trouxe também a política portuguesa, que estava caótica, também trouxe para Macau. Repare que a função pública destes últimos 25 anos, a função pública em si, não é, está bastante politizada. Não há um censo exato sobre o número de macaenses em Macau ou no exterior. Sabe-se, no entanto, que os naturais de Macau, fruto da mistura das culturas portuguesa e chinesa, devem rondar os 8.000 habitantes. Outros tantos terão emigrado ao longo dos tempos para outras paragens. Por isso, supõe-se que a comunidade, no total, não ultrapasse as 20.000 pessoas. De número idêntico se compõe uma pequena cidade portuguesa e na China seriam apenas os habitantes de um bairro. Embora em número não tenham sido significativos, se fizermos comparação aos habitantes chineses de Macau, que atualmente são mais de 400.000, os macaenses sempre se destacaram na sociedade local. Na maioria, funcionários da administração sempre viveram ao lado do poder e, por isso, usufruíram de alguns privilégios. O papel de intermediário indispensável ao estabelecimento do governo português, pelo conhecimento das duas línguas portuguesa e chinesa, sempre lhes foi atribuído. Um papel que agora terá que ser adaptado. Mas o problema que se põe neste momento, em relação à comunidade macaense, é a diminuição nos casamentos entre elementos da própria comunidade. A forte possibilidade de mistura com outras etnias e nacionalidades periga o futuro da cultura macaense, hoje cada vez mais achinesada, ou por maioria na opção dos destinos de imigração, cada vez mais americanizada. O macaense, tradicionalmente, é um povo imigrante. Deixa Macau. Isto é, Macau nunca foi um sítio que conseguiu manter o grosso da comunidade macaense. Eu posso citar vários exemplos em que a maioria das famílias macaenses tem familiares, primos, irmãos, tios, que imigraram para o exterior. O quadro local não é suficiente para manter toda a comunidade macaense em Macau. Agora, falando nos anos, há 100 anos desta parte, via-se obviamente que muitos macaenses, assim que se formou Hong Kong, muitos macaenses foram trabalhar para Hong Kong. A razão é económica.
Luís Pedruco, advogado e presidente fundador da Associação dos Macaenses, é o exemplo de um natural da terra que saiu nos anos 70 para estudar na Austrália e optou por regressar a Macau nos anos 90 com a família. Olha, eu acho que foi mais pela nostalgia, muito mais. É difícil agora quantificar qual é a percentagem da nostalgia, qual é a percentagem da oportunidade económica, porque na minha parte, como sabem, eu voltei para Macau, não me aderi nem na função pública, nem recorri-me a um emprego com empresas particulares. Eu vim cá, montei-me o meu escritório profissional e comecei de estaca zero. Não pensa hoje, passados 8 anos, que fez a aposta errada, mas a sua mulher já regressou à Austrália, onde diz pode usufruir de um sistema de ensino internacionalmente aceitável para os seus filhos. Ele viu-os partir e ficou porque acredita no futuro desta terra. Eu, sem dúvida, gostaria de ter os meus filhos a serem educados aqui, mas a um nível aceitável, ou a um nível aceitável internacionalmente. O que é que me está a travar aqui é mais a parte política, digamos, o empenho que eu tenho andado a dar como presidente da Associação dos Macaenses e, digamos, as divulgações, as declarações e todo o trabalho que eu tenho andado a desenvolver no sentido de promover uma estabilidade para a comunidade macaense pós-99. Ser uma voz para a comunidade macaense. Dar voz à comunidade, agora e no futuro, é uma preocupação premente dos dirigentes macaenses ou daqueles que, de alguma forma, lutam pelos interesses da comunidade. Macau, em 76, é considerado território chinês sob a administração portuguesa pelo Governo da República e isso aparece claramente estatuído no Estatuto Orgânico de Macau, que é, na altura, Constituição de Macau. Isto o que quer dizer? Com a vinda do então governador Leandro Garcia, portanto, um jovem governador que pela primeira vez falou da maqueização e, efetivamente, ele procurou trazer, nos anos 70, jovens e menos jovens macaenses que ele conseguiu. Foi muito pouco, mas foi o início do que ele chamou a maqueização. O governo de Macau não tinha verbas, tinha um orçamento extremamente reduzido, mas teve pelo menos o pioneirismo deste governador de tentar trazer jovens quadros de Macau para trabalhar no território. Carlos Assunção foi o primeiro macaense a desempenhar um cargo político de destaque em Macau. Na sua morte foi substituído pela atual Presidente da Assembleia Legislativa, Anabela Ricci. O primeiro macaense da história a assumir a posição de secretário adjunto da administração portuguesa de Macau foi empossado já nesta década. Enquanto que os macaenses conseguiam chegar ao auge na profissão liberal ou empresarial, no funcionalismo já tinham outras limitações. Há pouquíssimos macaenses que conseguiram elevar-se a cargos altos. Não é? Nessa situação corrente temos o Jorge Rangel como secretário adjunto. Nunca tivemos a mesma oportunidade de estar par a par das coisas, dos assuntos. Posso dizer que faltou uma atenção na defesa da nossa comunidade. Isto, eu acho que ainda há esta oportunidade. Pessoas como a senhora doutora Anabela Ricci pode fazer qualquer coisa ainda. Ela pode ser uma boa intermediária entre a comunidade e o governo neste momento. Se futuramente puderem ocupar cargos políticos ou à frente de algum serviço público, primeiro, esta pessoa tem que ser uma pessoa muito brilhante, uma pessoa capaz, muito capaz, não é? E também porque, para haver um certo equilíbrio em termos políticos, eu suponho que o chefe executivo da RAEM eventualmente vai nomear algumas pessoas, mas não muitas. Isto é só para haver um equilíbrio, não é? Só para mostrar ao mundo que, de facto, cumprem com aquilo que está redigido na lei básica. Cumprem com o determinado na lei básica e nada mais.
Jorge Fão, reformado, ex-presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública, é um homem cético. Pensou sair de Macau ainda antes de 99, mas o exemplo da transferência de poderes em Hong Kong fez com que mudasse de ideias. Acho que o Mackenzie tem todas as condições para cá continuar. Eu estou a referir os mestiços. Eu acho que nós não vamos perder nenhum estatuto. Eventualmente vamos perder, digamos, um certo privilégio que eles consideram assim uns privilégios. Não é? Mas eu acho que se nós formos tratar todos por igual, não devemos pensar que nós somos mais privilegiados que os outros. Nós somos um cidadão como os outros qualquer. Não devíamos ter esses privilégios, nunca devíamos ter tido esses privilégios. Estou-me a referir, por exemplo, na função pública. Os portugueses sempre tiveram o privilégio de estar na função pública e os outros não tiveram. Pronto, eu recordo-me nos anos 50, por exemplo, um chinês não podia ser funcionário público. Só os indivíduos de nacionalidade portuguesa que podiam ser funcionários públicos. Eu fui educada a não fazer essa diferença. É claro que há casos isolados, não é? Assim como há o chinês que maltrata. O chinês maltratar o seu próprio conterrâneo. Eu também vejo muitos desses casos. Não é o português, não o português maltratar-te. São casos de indivíduos assim isolados. Nós agora, só por causa de um ou dois ou três, não podemos agora generalizar. Marina de Sena Fernandes é empresária. Descendente dos condes de Sena Fernandes, foi educada à maneira da aristocracia macaense. Filha do escritor macaense Henrique de Sena Fernandes e de mãe natural da China, confessa que sempre falou chinês com a mãe em casa, o que, contudo, nunca apagou a sua alma lusitana. Com o aproximar do fim da presença portuguesa em Macau, sentiu necessidade de comunicar ao mundo que a sua terra existe e que não acabará em 1999, apesar de ser um pequeno ponto quase imperceptível no mapa. A elaboração de uma página na internet, diariamente acrescentada, refeita e embelezada, dá-lhe alento e conforto. Eu espero que isso estabilize, porque eu acho que Macau não pode, não pode. Se não há portugueses, isso não é Macau, é uma terra chinesa como uma outra qualquer. Não há diferenças, não há. Acha que os macaenses deviam ficar cá e tentar, por todas as formas, lutar pela sua terra? Eu acho que sim, nós temos este direito, mas como nós somos muito poucos para já, temos uma força, sim, se nós unirmos, faremos a força. Mas sejamos práticos, nós temos filhos pequenos, nós temos que ter condições para a gente estar cá. O que eu peço é só que nós estaremos sempre em pé de igualdade com os chineses. A família e os elementos da própria comunidade são um forte elo de ligação entre a comunidade macaense. Reúnem-se em jantares de iguarias macaenses. Uma carne assada recheada com ameixas. É um prato macaense? É o prato macaense, mas modifiquei também. À volta de uma mesa de características ocidentais. Depois põe sempre comida. Garotada primeiro. Em volta do arroz. Queres 20? E nas festas. São várias as línguas de comunicação. O português, o cantonense, mas também o inglês. São línguas que sempre foram e continuam a ser vulgarmente faladas pelos macaenses. Mas é sem dúvida o cantonense a língua corrente, sobretudo quando a mãe chinesa não domina o português ou o inglês. Eu lembro-me quando era pequenina. O meu pai é português de Lisboa. A minha mãe é chinesa, de Macau. Quando o meu pai não estava em casa, eu falava chinês com a minha mãe.
Mas lembro perfeitamente quando o meu pai entrava em casa, mal entrava em casa, assobiava, que era o sinal de chegada dele, automaticamente nós virávamos, falávamos tudo em português. E foi ótimo para mim, foi ótimo para mim. O que é que ele está a dizer, Palmira? Está a dizer que foi às bombeiras e depois havia para ver as máquinas velhas e as máquinas novas, as modernas, essas coisas todas. Em chinês, às vezes, a gente esquece, porque é um bocado difícil. Depois, as professoras são muito rigorosas, só mandam muitos trabalhos de casa, estudar. E depois, de vez em quando, eles fazem testes sem dizer e a gente, quando eu estudo, O que é mais difícil no chinês? A escrita. A fala é muito fácil, a escrita que é difícil. A nova geração de macaenses da mais pura mistura pai português e mãe chinesa de Zhuhai continua a comunicar-se em cantonense. Apesar de, como quase sempre vem acontecendo, o português ser a língua curricular de ensino. Não gosto muito grande para mim. Eu gosto mais com Macau, porque eu conheço Macau e coisas. E é mais fácil para a gente fala e eles percebem logo. Porque não, se uma pessoa não souber falar português, só fala chinês, ninguém percebe. Mas cá não, fala um bocadinho de português, fala um bocadinho de inglês, fala um bocadinho de tudo. O chinês está tudo, se fosse uma chinesa, os portugueses estavam como se fosse uma portuguesa a falar comigo. Um tratamento que será cada vez mais exacerbado. Se até aqui os macaenses não dominavam a língua chinesa escrita, o panorama começa agora a mudar. Com a perspectiva da necessidade da aprendizagem desta língua para a integração plena na futura região administrativa especial de Macau. Esta escola primária chinesa recebe todos os fins de tarde um leque de interessados na aprendizagem do chinês escrito. São todos, ou na maioria, alunos da Escola Portuguesa de Macau. Por iniciativa própria ou dos pais, integram os vários níveis de ensino em cantonense da Escola Tum Sin Tong. Entre os 7 e os 20 anos, aprendem na mesma sala os primeiros caracteres. Porque a minha mãe queria-me a saber português, inglês e chinês. Só há quanto tempo é que estás a aprender chinês? No ano passado. Porque em 1999 Macau vai para à China. Sim. E depois é bom saber chinês? Sim. Também é macaense? Não, chinesa. E o teu pai? Português. 2 anos, mais ou menos. Porquê só? Porque é preciso, não é? Porque é preciso e porque os meus amigos também estão cá, isso tudo. Achas que é preciso estudar chinês? Sim. Para estar em Macau, sim. Sim. Para depois de 99? Sim. Quer dizer que agora todos os macaenses estão a aprender chinês? A escrever e a ler? Eu acho que sim, não é? Se ficarem cá em Macau é preciso. Com a nossa idade, e também acho que é difícil também. Mas é muito importante, não é? Porque futuramente o chinês vai ser muito importante e vai ser, eu acho, na minha opinião, a língua oficial de Macau e só o português é que vai ser o seguido. É ser funcionário público? Claro. É? Porquê? Tem bom salário, né? Aprender chinês para não se sentir à margem da já assimilada futura realidade. Uma necessidade anteriormente nunca sentida. A minha filha, agora, neste ano, também tem uma cadeira em mandarim. Onde? No liceu. No liceu? No liceu. Acho que é importante para o futuro que eles estudem chinês? Bem, conhecer uma língua, mais uma língua, é sempre bom.
E eu não tenho dúvidas que o mandarim vai ser uma das línguas mais importantes do próximo século, do século XXI. Portanto, é uma arma. Espero que ela goste e continue a estudar o mandarim, que estude bem o mandarim, porque é uma arma para o futuro dela. E assim como queria que o meu filho também estudasse. Domino o chinês, o cantonense e o mandarim domino sem problemas, não totalmente a 100%, mas compreendo e falo por volta de 80 e tal, 90%. Eu não escrevo, a minha mãe escreve. Ela é uma senhora excepcional porque ela aprendeu tudo sozinha. Aprendeu a escrever chinês, o mandarim, o putonghua, tudo sozinha, sem ir para a escola. Sim, tenho pena de não ter aprendido o chinês, principalmente a escrita. Nem que fosse só para o meu próprio conhecimento. Mas não tivemos essa oportunidade, infelizmente, porque na altura não havia oportunidade para isso e assim como tenho pena de não ter tirado um curso superior. Isabel Estorninho é um outro exemplo de regresso à terra depois de mais de 2 décadas no estrangeiro. Regressei por causa das minhas filhas. Era boa altura para elas conhecerem Macau melhor, os países dos pais. Tenho a opção de regressar para a Austrália, porque é onde se encontram as minhas filhas, de momento. Ou então ficar, porque também eu gosto imenso de Macau. E se me vou embora, não é por causa, não tem nada a ver com o 99. O 99, para uns, uma incógnita. E esses não aguentaram a dúvida e optaram por sair. Para a maioria dos macaenses residentes que resolveu ficar, uma verdade adquirida e inevitável. Já sentimos muito mais esta situação do que agora. Acostumámonos. Esta negociação demorou anos. As pessoas acostumaram-se e passaram a aceitar o facto como uma inevitabilidade histórica. É isto que eu digo às pessoas, é uma inevitabilidade histórica o regresso de Macau à pátria chinesa. Na perspectiva chinesa, isto é absolutamente legítimo. Nós, que somos filhos de Portugal e da China, nós que temos uma pátria, se é que se pode dizer assim, uma pátria portuguesa e uma mátria chinesa, ficamos entalados. Mas é melhor nós aceitarmos sem dramatismos, sem excessos de paixão, esta inevitabilidade histórica e trabalharmos para que o pós-99 seja muito melhor para a nossa continuidade do que limitarmos a chorar. Quer dizer, há pessoas que desistiram, que choraram. Eu percebo. Eu, obviamente, que se me perguntar, a Macau que eu mais prefiro é essa Macau da minha infância, da minha adolescência. Macau como ela é hoje, Macau como sempre foi para nós. Não tenho dúvidas, não é? Agora, mas se há uma inevitabilidade histórica, 2 nações se contrataram soberanamente através do instrumento do direito internacional, vamos encarar isso, não é? Positivamente e tentar fazermos tudo para que o porvir do pós-99 seja o melhor possível para nós. Da rua do bairro da Mitra, viemos encontrar um local de encontro das 3 comunidades. Portuguesa, há muitos anos radicada, macaense e chinesa. Os antigos pontos de encontro da elite macaense, Clube Militar ou Clube de Macau, são hoje voluntariamente trocados pela Casa de Pasto chinesa. Assiste-se a todos os níveis à convivência entre as 3 comunidades. Uma mudança na atitude e na maneira de viver o dia-a-dia. Sr. Santos,
O senhor costuma vir aqui todos os dias? Todos os dias. A gente faz isso, faz isso. E com o que é que vem aqui encontrar? Malta. O senhor costumava frequentar, na sua juventude, o Clube de Macau ou o Clube Militar? Não. Nunca frequentou? Tinha o clube do bairro de Argonauta. Está aqui demais. E aqui tem tendência a morrer. Com a finatura toda, até Pombos toda tem tendência a morrer. E o Clube de Macau? Não, já é malta já antiga e vive dali. É muito preciso falar de Clube de Macau, porque mais meio dos anos desaparece Macau. O senhor acha que Macau vai desaparecer? Não desaparece, mas praticamente deixa de existir. Já não pertence a Portugal, pertence à China, é uma chatice. Os clubes de Macau ou militar estão hoje fora de moda e é agora difícil encontrar um ponto de reunião da comunidade. Uma comunidade que não quer desaparecer e luta incessantemente pela afirmação de todos os valores que definem a sua cultura. Mesmo assim, o pessimismo por um lado, mas a consciência da realidade por outro, geram opiniões diferentes. Eu acho que se os macaenses não acreditarem em Macau e se forem todos embora, vai desaparecer, claro que vai. Esta mistura de sangue, porque, quer dizer, o engraçado é que eu quando era pequena pensava macaense é só as pessoas que tinham sangue chinês e português. Isto era macaense. Mas, ao fim de contas, não. Porquê? Os chineses que nasceram aqui também são macaenses, como eu. É questão de tempo. Não é? A comunidade pode manter-se, digamos, para mais 10, 20 ou 30 anos, mas, eventualmente, a comunidade macaense, como nós conhecemos, não vai ter a oportunidade de crescer, mas, pelo contrário, reduzir. Mas isso não significa que vai acabar. O desaparecimento ou não desaparecimento, tudo dependerá daquilo que nós, no cotidiano, iremos enfrentar depois de 1999, é que o papel e o espaço que nós podemos ter aqui em Macau e, sobretudo, acho que também é muito importante, a cooperação entre Portugal e a região administrativa especial de Macau constituirá, sem dúvida, um dos esteios fundamentais para que a comunidade continue aqui em Macau e ser um ente político, um conjunto de pessoas com relevância e não uns poucos imigrantes aqui na Ásia. A Escola Portuguesa de Macau, gerida pela Associação Promotora da Instrução dos Macaenses, é atualmente um projeto rodeado de grande expectativa por parte da comunidade. Para além de um estabelecimento de ensino, é entendido como um espaço que pode fazer perdurar a cultura portuguesa em Macau e na Ásia. A Associação Promotora da Instrução dos Macaenses, sediada neste edifício, tem planos de um futuro promissor. Nós estamos agora nesse espaço que é a nova sede da APIM e estamos aqui por força de um protocolo que nós assinamos com a Direção da Educação no sentido de gerir esse espaço que foi entregue graciosamente, sem qualquer encargo para a APIM, e estamos a tentar aproveitar o melhor possível, nomeadamente montar uma biblioteca, será denominado, portanto, a Biblioteca da Fundação Macau. Isto porque parte substancial, portanto, do recheio da biblioteca e, inclusive, da montagem, portanto, foi subsidiado pela Fundação Macau. E nós queremos tentar, de algum modo, que a biblioteca seja um espaço de encontro futuramente, portanto, da comunidade portuguesa aqui nascida e radicada, portanto, a comunidade macaense, propriamente dito. O português, repare, em Macau, enfim, o conhecimento da língua portuguesa, a nível de pessoas que aprendem inglês, não há dúvidas que está numa situação, enfim, minoritária. Mas também quero lembrar que o português hoje em dia, o português falante hoje em dia, é uma língua em expansão. Há muitas pessoas espalhadas pelo mundo que falam já português, falam em 200 e tal milhões, portanto, é substancial. A formação da juventude
que queira aprender a língua portuguesa e que queira continuar os estudos em Portugal, mas tornar-se também numa escola vocacionada para o ensino e a divulgação da sociocultura portuguesa aqui em Macau. Eu acho que a escola portuguesa não vai ter pés para andar. Vai se calhar andar assim como sucedeu com a TAP, não é? A TAP, pronto, arrancou como um leão e depois saiu, pronto, acabou. Eu penso que a escola portuguesa vai ter o mesmo destino da nossa transportadora aérea portuguesa. E, infelizmente vai ser assim. Repare que, por exemplo, vamos falar nas ex-colónias, na Goa da Mão e Dio, né? Eu nunca lá estive, mas sei que todo mundo lá falava português. Mas se hoje fores a Goa, já ninguém fala português. Eu acho que a língua portuguesa vai desaparecer e tenho muita pena porque deviam ter previsto isto há muitos anos atrás. Eu lembro muito bem que quando eu estava no liceu, eu fiz o liceu aqui em Macau e, bom, minha avó é chinesa, não é? Eu tenho sangue chinês e nós éramos castigados quando falávamos chinês. Eu acho que isto não era muito justo. Nós devíamos, a língua chinesa devia ter sido obrigatória, quer dizer, não como português, mas ao menos em segunda ou terceira língua para nós. Assim, com o tempo, não é? Com o liceu todo, nós já sabíamos mais chinês, de ler e escrever, como a língua portuguesa devia ter sido obrigatória como primeira ou segunda língua nas escolas chinesas. Lourdes Rodrigues está hoje à frente dos negócios da família. O Império da F. Rodrigues, especializada na importação de produtos portugueses no território, atravessa hoje alguns momentos de crise. A crise financeira da Ásia não passou ao lado de Macau e, com o regresso em massa de portugueses à República, o negócio começa a decair. Mas Ludi encara o futuro com confiança, embora o entenda como uma cruel realidade. Voltou de França, onde viveu mais de 20 anos, porque aposta nesta terra e quer ficar em Macau, porque diz continuar a haver oportunidades. Está uma crise hoje em dia, não é? Asiática, Macau está a sofrer muito, Hong Kong também. E, quer dizer, eu acho que as empresas que conseguem atravessar esta crise sobrevivem. Os produtos que eu tenho hoje em dia vendem-se, vão-se vender, porque, quer dizer, há muitas pessoas que vêm para Macau para comer comida portuguesa e, quer dizer, ainda tem. Mas eu acho que eu tenho que mudar um pouco agora. A maior parte dos portugueses que estão em Macau são funcionários públicos, infelizmente para nós, não é? Porque se tivessem sido pessoas que investiram em Macau, não teria esta gente toda que vai-se embora, porque, bom, ano passado já foram metade, mais ou menos, já, e este ano vai outra metade. O que é que vai ficar? 1000 portugueses? 2000? Não faço a mínima ideia quanto é que vão ficar, mas vai ser uma tristeza. Da memória dos tempos do Ocidente, de velas soltas não rumaram ao Oriente. Amar portugueses ao templo chegaram. Uma tristeza que muitos já sentem das mais variadas formas. Eu sinto mais receio psicologicamente. Quer dizer, agora não sei se depois sinto ou não uma solidão ou talvez com... Quer dizer, eu penso que se agora andar na rua por fora, se não me encontrar um português na rua, não me encontrar os macaenses, não é? Se o número for muito inferior aqui em Macau, eu penso que vou sentir alguma solidão. Mudam-se os tempos, os ventos e as vontades, novos rumos, descobrindo novas verdades. Mas Macau, de mãos dadas para o futuro, Macau, minha riqueza, o meu orgulho. Miro é o exemplo de quem se quer adaptar à nova realidade. Tradutor de profissão, começou a encarar já há alguns anos o hobby de cantar um pouco mais a sério.
Na China, é considerado o cantor de Macau. Já editou um disco e prepara agora o CD da transição. Quanto à sua profissão, está consciente que vai estar sujeita a uma adaptação. Eu penso que em termos de documentos, em termos da escrita, eu penso que vai precisar ainda dos tradutores. E também talvez em termos de já não no funcionamento da administração. Eu penso que é mais nas relações externas. Quer dizer, se a China ou a futura região administrativa especial continuar a manter os contatos com Portugal ou com a cooperação, eu penso que vai precisar ainda dos tradutores para continuar a ser a ponte de ligação. Claro. Sim, mas eu acho que o âmbito e a natureza vai sofrer algumas mudanças. Filho de pai português e mãe chinesa, vai agora a chinesar um pouco mais as suas origens, casando-se em breve com a sua noiva, chinesa de Macau. Se a cultura portuguesa está em Macau a fugir às origens, no campo religioso da evangelização e propagação da fé, tenta manter-se viva. Hoje nos chamaste, Senhor nosso Deus, tua palavra nós vamos escutar, sempre muito atentos, nós queremos estar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em que ano que a senhora veio para Macau? Em 57, 58, era assim, mais ou menos. Por que é que decidiu vir para Macau? Porque nós missionárias temos as nossas superioras e elas mandaram ir para as missões e a gente diz que sim e fui enviada para aqui sem saber para onde é que vinha sequer. E desde 57 até agora a senhora assistiu a um crescimento ou a uma redução da comunidade católica? Ultimamente sim, mas antes não. Era muito fervorosa, muito assim, sobretudo aqui em Macau, esta gente era muito católica e muito devota de Nossa Senhora, muito. Não achei muito. Agora está a recair um bocado, porque muita gente vai embora, sobretudo os portugueses, vão muita gente embora e tal. Mas os chineses estão a florescer, eu acho. Acreditar naquilo que eu aprendi, naquilo que eu ouvi. Não menos importante manter é o campo das artes. Carlos Marreiros, arquiteto, é também um criador artístico. Pinta, desenha e constrói as suas instalações. Um sério hobby que julga irá continuar a poder desempenhar de futuro. Vamos continuar a ter espaço para continuar a exercer as nossas funções artísticas e com liberdade de pensamento, com as nossas garantias fundamentais. Eu estou mais preocupado, não é no aspecto tanto artístico, mas profissional, porque em termos profissionais vamos ter uma competitividade muito grande com os nossos colegas da China. Portanto, não vai ser fácil, não vai ser um mar de rosas para nós, técnicos de várias áreas, sejamos advogados, médicos, arquitetos ou engenheiros, para não falar de professores, designers, etc. Não vai ser um mar de rosas. Não por causa da língua propriamente dita, mas também pelo facto, mas fundamentalmente pelo facto de que nossos colegas fazem a mesma coisa por menos dinheiro, não é? Portanto, toda a gente sabe que, por exemplo, no meu caso, um arquiteto em Macau ganha 10 a 17 vezes mais do que os seus colegas em Zulói. A família Marreiros, Carlos, Isabel e as duas filhas, Fara e Laura, têm uma perspectiva de futuro unânime. É melhor ficar do que partir, porque esta é que é a pátria. E futuramente haverá que fazer algumas adaptações que consideram aceitáveis. Desde há muito que optei por conhecer o meu lado chinês. E aí fiz uma opção, do fundo, de penetrar dentro dos chineses. Claro que no meio deles eu não me sinto chinesa, nem eles me tratam como chinesa.
o que é o contrário quando eu estou em Portugal, até quando eu estive lá a estudar, conheciam-me mais por chinesinha do que outra coisa, não é? Porque lá em Portugal é natural que vejam em mim mais traços chineses. Mas isto não acontece cá. Os chineses nunca me consideram chinesa. Nem eu me considero chinesa, claro, não é? Mas no meio deles eu estou à vontade. Estou à vontade porque eles sabem perfeitamente quando é que uma pessoa, neste caso um macaense, está a receber a cultura deles de braços abertos. Muitos macaenses, ou alguns macaenses, uma boa parte dos macaenses optaram em sair. Foram para outras terras. Eles têm que se adaptar a uma nova cultura também. Têm que aprender a viver nesses sítios. Têm que aprender a aceitá-los. Por que não continuar em Macau? É a minha leitura. Eu julgo que é o sentir do meu marido e da minha família também. Se nós temos que aceitar uma mudança, por que não aceitar em Macau? Muito bem. Tão simples como isso, não é? Se temos que aprender a viver com uma nova maneira de ser, tudo isto, por que não na nossa terra? E aí nós temos que marcar um espaço, porque o espaço aqui em Macau, há espaço para nós, macaenses. Sempre tivemos. Se nós não fizermos um esforço em manter esse espaço, ninguém fará isso por nós. Eu acho que em Macau é que é a minha terra. Eu gosto muito de Macau, muito mais do que Portugal. Eu prefiro Macau porque também aqui posso fazer tudo e é tudo perto, lá é tudo longe. Isso. E não tens amigos? Portugal não. Porque para mim eu vou ser sempre portuguesa, nunca vou ser chinesa. Tenho amigos portugueses, alguns chineses e uns macaenses, não é? E o que é que os macaenses dizem disso? Qual é a relação que os teus amigos macaenses, os teus amigos chineses têm uns com os outros? É boa? É boa. Dão-se todos bem? E os portugueses também? Eles olham para ti como quê? Como português ou como macaense? Como amigo. Luís Machado, a sua mulher e os seus filhos nasceram em Macau. Embora sem qualquer pinta de sangue chinês, sentem-se profundamente macaenses. O nascer em Macau deve, à partida, dar-nos esse estatuto de macaense. Mas o ser português em Macau e estar cá radicado, como muitas pessoas estão, inclusivamente mesmo pessoas que vieram, por exemplo, para o serviço militar e que por cá ficaram, esses também são macaenses, na minha maneira de ver. Não tem que ter sangue chinês ou misturas de sangues ou ser de gerações muito ligadas a Macau ou à Ásia, não é? Para se ser macaense. Portanto, é um bocado um estado de espírito também. Associações dos macaenses, dos antigos alunos do liceu ou da escola comercial, da instrução dos macaenses. Uma série de organizações que reúnem e tornam ativa a comunidade macaense. Insurgiram-se com mais força nos últimos tempos, devido, em parte, a questões levantadas no seio do Grupo de Ligação Conjunto, nomeadamente quanto à nacionalidade e ao estatuto de residente permanente. A defesa de que Portugal deve continuar a manter ligações com Macau depois da transferência da administração é um pensamento adquirido para os macaenses em geral. É bom que também Portugal, mesmo após a transferência, mesmo após a responsabilidade, o exercício da responsabilidade aqui em Macau, tenha uma atenção especial nessa vertente, que é a vertente do cotidiano, as coisas que eventualmente podem acontecer e que pode criar alguma crispação no seio da comunidade, e Portugal intervir através dos canais mais adequados, eventualmente a nível ministerial ou a nível diplomático, no sentido de consolidar aquilo que a cúpula dos dois países querem. Sem menosprezar outros pontos por onde os portugueses passaram, por exemplo, a África e a América Latina, o Brasil, sem menosprezar, não. Eu acho que Portugal tem todo o interesse de manter uma presença visível nesta parte do globo. Até porque, pelo papel histórico que Portugal desempenhou,
nestas paragens do mundo. Se nós vimos, eu não sou historiador, não é? Gostaria de ter mais dados para apoiar este meu ponto de vista, mas não estou muito longe da verdade. Portugal foi um país de vanguarda, nas rotas asiáticas. Macau é um interposto comercial, é um ponto estratégico de toda a política, digamos, asiática, ou das próprias rotas marítimas de Portugal, nesta parte da Ásia, não é? Portanto, só por isto tem uma razão histórica para que tudo isso que não seja em vão. Eu pessoalmente sinto muita pena da partida dos portugueses. Tanto assim que tem já planos feitos para não estar presente na altura do handover, ou estar fora de Macau. Não quero assistir à cerimónia do handover para não estar emocionado. Vai ser um dia muito triste para mim. Até imagino o último Natal. Eu fiquei... emocionei-me demais. Pronto, há quem diga que eu sou um sentimental, isto, mais aquilo, não é? Mas não é, vai ser um dia muito triste. E até mesmo com a entrega de Hong Kong, eu também chorei muito. É incerteza. Como escritor, eu continuo a trabalhar nas minhas memórias. Porque uma das coisas, a coisa mais rica que tenho são as minhas memórias. Pode-me tirar a terra amanhã, eu posso ficar exilado, ou não espero, evidentemente. Mas o que não me podem é tirar a grande riqueza que tenho, repito, as minhas memórias, não é? E continuo a escrever sobre Macau. Podem dizer que vai passar para outra soberania e tudo que é passado já não tem importância. Tem muita importância. Tem importância para a recordação de Macau, a recordação do que fizeram os portugueses, da presença portuguesa, que tem que ser perdurada, no sentido de ser lembrada, porque não se pode fazer tábua rasa de 420 anos de história. É absurdo tentarem amanhã eliminar a presença portuguesa ou a sua história, porque Macau terá que ser uma continuidade. Quanto ando a fazer? Hoje? Também não sei. 90 quanto? 7? Olha. 97? É demais já. Monday, birth of a brand new dream. Tuesday, find colors and sounds that scream. Wednesday, sweet voices collides with gleam. Thursday and Friday jamming extreme. Walkie-talkie. No dia 9 de abril termina esta série que a TDM dedicou à comunidade macaense, Gente da Nossa Terra. O programa vai chamar-se
Reencontro em Macau, da autoria do jornalista Ricardo Ferreira, e naturalmente que vai centrar-se sobre o terceiro encontro das comunidades macaenses que se realiza aqui no território na próxima semana. Em nome da equipa que levou até si esta série Gente da Nossa Terra, muito boa noite e até para a semana.